Olá pessoal, eu sou o Dr. Rogério Marques, cirurgião dentista, especialista em harmonização orofacial, biomédico esteta, e hoje eu sou o convidado especial do Beauty Play. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Beauty Play, o nosso podcast que fala sobre inovação e todas as tendências do mundo da estética. Eu sou a Letícia Pac, gerente do corpo clínico do Grupo MedSystems, e eu estou aqui com um convidado muito especial, Dr. Rogério Marques, para falar sobre uma super tendência do mercado, o laser de CO2. O Dr. Rogério é cirurgião dentista formado pela USP, é biomédico esteta e referência absoluta em harmonização orofacial. Ele tem mais de 10 mil pacientes atendidos, 4 mil alunos formados e ele é professor, coordenador e um dos pioneiros na área no país. Seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar nosso convite, doutor. Prazer é meu de estar aqui hoje com vocês, falando sobre a tecnologia do laser de CO2, que é uma tecnologia incrível, e eu tenho certeza que a gente vai poder evoluir muito nesse conteúdo. Muito bom. Hoje a gente quer trazer a tendência do laser de CO2, ele está super em alta, a gente está vendo muito sobre ele, mas ele é uma tecnologia extremamente clássica, né? Ele já está em uso na estética desde a década de 80, né? Ele foi inventado em 1964, mas desde a década de 80 ele é utilizado já para esse efeito estético, para o tratamento de pele. Conta pra gente um pouquinho como que funciona, o que é esse laser, qual é o objetivo dele para o tratamento de pele? Com certeza. Então, Letícia, o laser de CO2, como você mesmo disse, é uma tecnologia já que tem muitos anos, né, mais 4 décadas aí de história. Mas, obviamente, durante esse processo os protocolos mudaram e hoje o que a gente utiliza em termos de equipamentos e tecnologias é bem diferente do que era há um tempo atrás. De qualquer forma, é uma tecnologia que trabalha interagindo com um alvo. O laser, a luz vai ser entregue de uma forma que gere um aquecimento, no caso é um aquecimento da água, e esse aquecimento de água faz uma fototermólise seletiva que permite que a gente cause uma remoção de tecido, também chamada ablação, que é controlada. E esse controle que a gente consegue com bons equipamentos permite que a gente consiga tratar esteticamente um paciente para processos mais leves, intermediários ou processos mais profundos de envelhecimento, tratar cicatrizes e várias outras finalidades que a gente pode ter com esse tipo de tecnologia. Mas basicamente é isso, né? Uma tecnologia que vai interagir com água, promover uma ablação e permitir que a gente consiga um rejuvenescimento daquela pele e aí obter os resultados estéticos que a gente quer. Você falou um termo aqui muito interessante que eu acho legal a gente esclarecer, né? Você falou em ablação. Isso. Então a gente sabe que o laser que tem afinidade por água, ele tem 2 efeitos. Ele pode ter a ablação ou ele pode realizar a coagulação. Você explica pra gente qual a diferença entre ablação e coagulação e quando que um é melhor, quando que o outro é melhor, né, pra gente entender. Então vamos lá, assim, o laser de CO2, pela temperatura de interação que ele atinge, ele provoca um efeito de ablação. Tem outros comprimentos de ondas que podem causar um efeito coagulativo, que é um efeito onde a ação térmica ela é menor. E aí, esse efeito térmico menor, ele não vai ter normalmente um efeito ablativo, né, sem efeito de remoção de tecido, mas ele gera uma alteração térmica que permite uma formação, uma alteração no colágeno, uma revascularização, um processo inflamatório, digamos assim, intencionalmente criado para se gerar uma resposta positiva. Então, a coagulação, ela pode estar associada com o efeito ablativo, né, principalmente quando você tem uma tecnologia híbrida, que é um laser, por exemplo, o U-Laser. O U-Laser ele tem a vantagem de ter um laser ablativo, que é emitido pelo CO2, e um laser coagulativo, que é emitido pelo Erbium. E aí a gente pode trabalhar de formas isoladas ou em sinergia, né, juntos, para conseguir efeitos estéticos, efeitos e resultados muito melhores, com tempo de recuperação menor, com efeitos colaterais menores, né? Então, assim, então as tecnologias elas existem realmente, os dois trabalham com ação em água, né? São efeitos em água, mas com temperaturas diferentes. E a gente consegue esses resultados para os nossos tratamentos dos nossos pacientes. Ah, perfeito. Então, o ideal seria trabalhar essa associação, como no caso do U-Laser, em que eu tenho coagulação e ablação. Qual seria o efeito, assim, qual é a indicação principal? Quando que eu quero a coagulação? Quando que eu quero a ablação? E claro que o ideal seria sempre associar os dois, né? Mas se eu for pensar em desenhar um protocolo para o meu paciente, qual perfil de paciente eu prefiro mais um, mais o outro?
Como que funciona? Então, vamos pensar assim, o laser ablativo, ele acaba tendo certas vantagens, mas ele também gera certos riscos. Quando você abre canais na pele, né, você tem mais riscos de ter uma infecção, então você tem que ter mais cuidado com esse tipo de paciente. Mas essa abertura de canais causados pela ablação também permite a utilização de medicamentos. E isso gera para a gente possibilidades muito grandes hoje no mercado da estética de tratar o paciente com associações que vão potencializar o resultado do laser. Mas basicamente o efeito ablativo ele é muito interessante em pacientes que você quer um resurface, que a gente quer uma remodelação da superfície e também uma remodelação às vezes de cicatrizes, estruturas que a gente precisa remover um tecido para vir algo novo. Já o efeito coagulativo, ele é um efeito mais da formação de colágeno. Ele também pode estar associado com o efeito ablativo, mas quando você vai com laser só coagulativo, ele acaba ganhando mais profundidade, a remodelação de colágeno dele é mais interna, mais em profundidade, e a gente ganha um resultado do fortalecimento das fibras, da remodelação da vascularização, que você estaria muito mais limitado se usasse só a tecnologia do laser de CO2. No mundo ideal, eu acho que a maioria dos protocolos, quando a gente tem uma tecnologia híbrida, a gente busca usar os dois juntos. Né? Lógico que vai alternando um pouquinho, esse paciente ele não tem tanta necessidade de ablação, então a gente coloca um ablativo bem leve e faz o coagulativo mais intenso. E o contrário também é verdade, às vezes eu preciso de um efeito mais ablativo, mas a gente mantém um coagulativo leve para aumentar a formação de colágeno. Então essa combinação, ela é sempre boa com uma tecnologia híbrida. Quando não tem a tecnologia híbrida, aí você tem que usar duas máquinas separadas, né? Mas o laser, no caso, ele é uma máquina que tem as duas, e a gente tem que usar a vantagem da tecnologia, que é uma tecnologia incrível, disponível para a gente poder trabalhar, né? Perfeito. Então a gente tem o melhor dos dois mundos. Com A coagulação certeza. trabalhando profundamente, fazendo colágeno, e a ablação dando esse resurfacing superficial. Perfeito. Né? Então a gente já falou aqui como ele funciona, né? E eu queria trazer aqui mitos e verdades, né? O CO2, ele é uma tecnologia que às vezes está envolvida em algumas polêmicas, a gente sabe disso, né? A gente tem um cuidado muito grande quando a gente recomenda essa tecnologia, porque a gente tem que entender, né, todo o perfil do paciente, o perfil de cuidado que ele vai ter. Então eu vou promover aqui alguns temas polêmicos em relação ao CO2. Vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar é em relação à hipercromia. Bom, esse é um tema muito importante. Primeira coisa, vamos entender a tecnologia, né? Quando a gente tem disponível uma máquina, os protocolos dentro dos parâmetros que estão lá dentro de setup, eles podem trabalhar de uma forma bem leve até potências, digamos assim, de entrega fora do que seria recomendado. Então, a primeira questão é trabalhar com protocolos adequados, porque protocolos fora do mais recomendado vão poder gerar o que a gente chama de intercorrências. E uma delas é a hipercromia, que normalmente está associada a um paciente que tem realmente um efeito mais responsivo à formação de melanina ou um excesso de energia, que gerou uma ativação térmica das células dos melanócitos que começaram a produzir a melanina em excesso, né? E a gente acaba tendo esse manchamento da pele. De qualquer forma, essa intercorrência, ela é uma coisa que não faz parte de uma realidade clínica, no geral, de quem trabalha com uma boa avaliação de paciente, com bons protocolos, com bons cuidados de medicamento antes, durante e depois do laser, porque você consegue gerenciar bem a hipercromia. Né? Então, no geral, eu vejo que a maior parte das hipercromias vieram de alguma falhinha. Excesso de energia para um paciente de pele mais escura, né? Que você já tem que trabalhar com energias um pouco mais brandas, ou às vezes um paciente que tem já uma tendência e não foi, de repente, reavaliado, mudar um protocolo e fazer algo especial para ele. Mas, no geral, a hipercromia ela faz parte do jogo. Não é algo que eu vejo na minha rotina diária, mas é algo que eu sempre avalio num paciente e é sempre bem conversado sobre como lidar com isso caso haja a necessidade. Mas, de qualquer forma, as hipercromias elas são tratáveis. Desde que não haja um excesso de hipercromia por um protocolo que saiu do controle, elas vão sendo gerenciadas de uma forma que se soluciona. Então, assim, não vejo isso como um grande problema no laser de CO2 quando se sabe o que faz. Perfeito. Uma grande dica que a gente sempre fala, né, uma coisa que a gente sempre fala é dá um disparo na pele e aguarda uns 2 minutinhos para ver a resposta dessa pele, né? Se você já tem no pós-imediato um super eritema, um super edema, talvez aquele protocolo não seja ideal para aquele paciente. E outra dica, assim, que a gente fala muito é
às vezes a gente olha o paciente e a gente já define o fatotipo sem entender como que ele responde ao estímulo do sol, né? Então pergunta, quando você vai para a praia, você fica vermelho ou você fica bronzeado? Sim. Se o paciente bronzeia com facilidade, eu já considero ele um fatotipo alto e já faço um protocolo mais brando, né? Eu já não faço uma coisa tão intensa quanto eu faria para um fatotipo baixo. Então isso também é uma dica super legal que a gente dá aqui dentro do grupo Med E eu vou dar Systems. até outra dica. Na verdade, a gente pode perguntar para o paciente se ele tem alguma cicatriz em pele e às vezes em áreas protegidas do sol. Então, por exemplo, o paciente tem uma cicatriz em abdômen, numa região que não tem exposição solar e aquela cicatriz ela tem alteração de cor. Então, você já sabe que é algo do paciente. Então, você buscar cicatrizes antigas em qualquer região do corpo e perguntar e pedir para ele te mostrar a cicatriz já te indica. Se é uma cicatriz escura, principalmente em áreas protegidas de sol, é um paciente que você tem que saber trabalhar o protocolo. Não quer dizer que está contraindicado, tá? Uhum. Na verdade, é adequar. Falar assim, olha, esse paciente a gente vai diminuir energia que gere uma possível resposta de hipercromia. Mas mesmo assim a gente faz. Essa dica é maravilhosa, É verdade. maravilhosa. E aí você falou já sobre contraindicação, né? Então tem alguma limitação, alguma contraindicação em relação ao uso do CO2? O CO2, por ser uma técnica ablativa, a gente tem que ter muito cuidado com relação a como está a fisiologia dessa pele. Então, por exemplo, uma pele que apresenta um processo inflamatório, infecciosos muito intensos, uma acne aguda, a gente tem que evitar aquele momento. Não é um paciente contraindicado permanentemente, mas momentaneamente sim. Existem algumas situações de doenças autoimunes também que têm que ser avaliadas, porque podem gerar respostas inadequadas no pós, então às vezes a gente tem que entender se vale a pena submeter esse paciente a esse procedimento ou não. E eu diria que assim, certas medicações para controle de acne que a gente tem no mercado também, em alguns momentos dessas medicações não é adequado fazer uso do CO2, porque o processo reparacional dessa pele vai estar alterado e a gente pode gerar um pós-operatório fora do controle novamente. Mas do restante, no geral, eu digo que com essas poucas exceções, ele é uma tecnologia que se encaixa na grande maioria dos pacientes. É uma tecnologia do dia a dia. Eu falo que assim, hoje, eu pensando no meu histórico de tecnologias, eu vejo que eu poderia ter sido a minha primeira máquina um laser de CO2, porque eu vejo que ele faz sentido para praticamente todos os pacientes, a gente tem como indicá-lo, porque ele vai sempre trazer algum benefício, desde o paciente mais jovem, o paciente é um adulto mais maduro, e você vai buscar ali usar essa tecnologia conforme a necessidade, que essa a flexibilidade que é ótimo, né? A gente conseguir dosar de uma forma muito precisa o quanto você busca de resultado naquele paciente, porque ele vai depender apenas de parâmetros já que estão, de uma certa forma, já pré-determinados e aqueles que você vai desenvolvendo no seu dia a dia, né, para colocar os resultados conforme a necessidade de idade de cada paciente. Perfeito, né? Ele é uma tecnologia extremamente versátil, Muito, principalmente quando a gente traz o laser. Por quê? Porque eu consigo diminuir o CO2 e trazer mais o erbium gas, né? Que é o arseneto de galho. Então ele é um 1540, ele se comporta de forma não ablativa, né? Ele é um laser coagulativo, ele ganha profundidade, mas ele não gera ablação. Então eu consigo ficar entre o ablativo e não ablativo, escolher a quantidade de cada um, e eu tenho muito mais segurança. Eu pego um paciente mais jovem, com menos CO2, eu posso tratar um paciente com a pele mais fotoenvelhecida, trazendo mais CO2, então a gente consegue ter esse jogo, essa versatilidade, e basicamente eu trato todos os pacientes do consultório, né? Com certeza. A possibilidade de ter praticamente duas tecnologias em uma única máquina e a combinação entre elas, onde você pode trabalhar os pulsos simultâneos, os pulsos em sequências separadas, os pulsos isolados, né, ou um laser ou outro, isso traz uma infinidade de possibilidades. E isso traz para a gente, então, a possibilidade de você entregar resultados em todo tipo de paciente com praticamente uma segurança altíssima, que não se compara a uma tecnologia de CO2 puro, né? Eu vejo os meus resultados hoje com um laser híbrido como um CO2, eles são superiores à época que eu usava tecnologia de CO2 puro, com muitas vezes um downtime, que é uma recuperação mais curta, né? E um desconforto para o paciente menor no pós. Então, assim, é uma combinação maravilhosa mesmo que tem nessa máquina, e eu posso falar isso porque eu sou um usuário assíduo da tecnologia.
Você falou duas coisas super legais aqui que eu acho que vale a pena a gente chamar a atenção. Você falou sobre segurança, né? Ele é muito mais seguro por ser um laser híbrido. E você falou em downtime, que é esse tempo de recuperação. Então, o downtime é uma preocupação frequente dos pacientes, que é quanto tempo vai levar para recuperar a minha pele. Você consegue falar um pouquinho sobre o downtime que a gente tem com o laser de CO2 e aqui também falando um pouquinho do laser especificamente? Com certeza. Por ser uma tecnologia, principalmente quando está associada ao CO2 ablativa, a gente vai sempre gerar uma lesão na pele. Existe todo um processo de recuperação dessa pele. Então, é uma tecnologia que é de se esperar um downtime um pouquinho mais longo. Então, a gente fala que é um processo que normalmente você vai ter pelo menos uma semana de recuperação, não uma recuperação onde o paciente poderá voltar 100% às suas atividades, como exposição solar intensa, mas ele já vai ter uma pele, dependendo da área, já bem estruturada. De qualquer forma, o que eu vejo é que depende muito do protocolo. Então, assim, e do objetivo do paciente. Se você tem um objetivo mais de um glow na pele, um resurfacing leve, a gente consegue fazer um downtime mais, assim, uma recuperação um pouquinho mais chatinha em 2 dias, 3 no máximo, e depois praticamente vida normal. Se o paciente já tem cicatrizes mais profundas, a gente vai ver que esse tempo onde vai ter mais eritema, um pouquinho mais de ardência, né, um pouquinho mais de desconforto, ele se prolonga um pouquinho mais, porque eu trabalho com mais energia para atingir as camadas mais profundas para remodelar uma cicatriz. Mas, no geral, eu digo que os parâmetros hoje, com a tecnologia de CO2 fracionada, né, que o laser entrega em pontos específicos de pele e outros não, a gente tem downtimes bem gerenciáveis, onde isso não vai impactar de uma forma muito negativa a vida do paciente. E existem as restrições sociais, eu falo assim, ó, você não pode se expor ao sol, você tem que evitar certos produtos químicos, tem que evitar fontes de calor, porque aí aumenta o risco da hipercromia, que a gente falou, aumenta o risco de uma inflamaçãozinha mais persistente, dependendo do que o paciente se expõe até a ambientes mais contaminados, até uma infecção oportunista. Então, tem vários cuidados que a gente tem. Mas, no geral, uma semana para tratamentos faciais, ele já dá um período de recuperação muito boa nos meus pacientes, sabe? Nos corporais o tempo é diferente, interessante, né? Quando a gente já vai, por exemplo, às vezes para pescoço, o tempo é um pouquinho mais longo de troca dessa pele, colo, mãos, aí a gente já pensa às vezes em cuidar de 15 a 20 dias, que é o tempo para cair aquela casquinha que forma da lesão, né? Que o laser forma uma série de micro casquinhas até elas chegarem no ponto correto de troca espontânea, né? Que a gente fala, a troca da casquinha tem que ser espontânea, né? Muito importante. Não pode ser esfoliada. Porque se você esfolia e ela caiu por esfoliação, às vezes a pele embaixo não está pronta o suficiente para receber o sol e pode manchar. Então a gente deixa a troca espontânea. No corporal ele demora um pouquinho mais e isso é o normal. Mas assim, fica mais a parte estética, desconforto. Eu digo que no geral, tanto corporal quanto facial, o desconforto depende do protocolo, é de 2 a 3 dias, 4 no máximo, e vida que segue, o resto é estético. Perfeito. Você abordou mais uma coisa super importante para a gente trazer aqui, que são as indicações de pós-procedimento, né? Sim. É tão importante quanto realizar uma boa anamnese e fazer um bom protocolo, é orientar bem o paciente nesse pós, o que ele pode ou não fazer, quais os cuidados que ele tem que ter. Então, se você puder passar algumas dicas agora para esses profissionais que vão trabalhar com o laser de CO2, em relação a esse pós-procedimento? Vamos pensar assim, a tecnologia do CO2 é uma tecnologia que vai gerar uma alteração bem importante naquela pele. Então eu brinco muito, eu faço uma analogia muito com os meus pacientes, imaginando assim, imagina que a gente tem um campo com plantas que a gente quer trocar as plantinhas e a gente vai pegar o laser e vai gerar vários pontos onde você vai queimar mesmo aquele gramado. E aí você queima o gramado, daqui a pouco você terminou de queimar, você vira as costas, você vai embora e fala, se vira. Tá errado, né? Então, quando a gente faz realmente essa ablação da pele, primeiro, você tem que orientar quem é dono do gramado a cuidar desse gramado. O que você tem que saber? Como você vai hidratar, né? Como você vai nutrir e dar os produtos, as condições necessárias para ele utilizar. Então, é super importante. Todo profissional que faz um laser ablativo desse tem que primeiro entender, logo que terminou o procedimento em cadeira, o que eu preciso colocar nessa pele para ela começar uma recuperação? Então, normalmente a gente chama de ativos, que é o drug delivery, que é maravilhoso. Por que o drug delivery é maravilhoso no laser CO2? Você tem uma pele super permeável, pedindo, né, que receba algo e você tem a possibilidade de entregar esse algo. Onde você vai entregar o quê? Ácido hialurônico, minerais,
fatores de crescimento, aminoácidos, tem uma infinidade, pode PDRN, exossomos, assim, o universo do drug delivery é maravilhoso hoje. E aproveitar que aquilo está receptivo. E aí você começa um processo, então, de reparação direcionada, com o paciente sabendo, você vai usar um creme hidratante de nutrição, uma fotoproteção, normalmente um filtro físico, sabe? Tem que ter um filtro físico. Esse filtro físico ainda pode estar associado, por exemplo, a um ativo que diminui o risco de pigmentação. O próprio protetor solar pode ser manipulado para ter um ativo para evitar que pigmente. E também pode ter cremes personalizados que hoje eu desenvolvo, né? Que eu dou para o meu cliente e falo, usa esse aqui por uma semana, terminou esse aqui, usa esse aqui até acabar, que já são cremes desenvolvidos para melhorar o paciente. Mas é importante qual o papel nosso como profissional. Orientar o paciente da hora que ele saiu da cadeira com relação à higienização, à hidratação, à nutrição e à proteção dessa pele. Se você não fizer essa orientação, aí volta para as intercorrências. Aí vão lá hipercromia, eritema persistente, né? E tudo vai começar a buscar os problemas que a pessoa fala, mas o laser deixou minha pele manchada. Será que o paciente fez os cuidados? Mas ele pode ter feito os cuidados mal orientados ou o profissional não orientou direito, a gente não sabe, né? Então assim, mas no geral é isso. O profissional, ele tem que dar todo o direcionamento para o cliente para que ele faça todos os cuidados necessários que a gente tem que ter com esse tipo de tecnologia, sempre, sempre. Perfeito. O profissional que ele tem o conhecimento da ferramenta, ele consegue, inclusive, entregar muito mais resultado. Porque se ele conhece de drug delivery, se ele conhece de ativos, ele vai conseguir encaminhar o paciente para onde ele quer. Então, o paciente que tem um risco de hipercromia, eu já trago um ativo que vai o quê? Controlar essa cadeia da tirosinase, né? Então, eu já vou diminuir a ação desses melanócitos. Se eu tenho um paciente que tem uma desidratação, eu já consigo fazer um estímulo maior desse fibroblasto para gerar todos os fatores naturais de hidratação ali, né? Para gerar as glicosaminoglicanas dentro da minha derme. Então, eu consigo direcionar para onde eu quero, né? Aonde eu preciso de mais resposta. E isso vai através de muito estudo, né? De entender como que funciona a tecnologia, entender meu paciente, entender os ativos. Então, a gente tem que estar estudando sempre, né? Isso. Mas o ponto que é crucial nessa questão é o profissional tem que saber escolher os ativos para o teu paciente e direcionar, né? Direcionar o uso para que exatamente ele tenha a melhor recuperação com o menor risco de intercorrência. Sempre, sempre, sempre. Perfeito. E o que a gente pode esperar em termos de resultados desse tratamento? Os resultados dos tratamentos variam dos protocolos e dos objetivos. Por exemplo, eu quero um resurfacing mais leve. Então, a gente vai buscar o quê? Aquela mudança na textura, na porosidade. Até em manchas superficiais, a gente vai ver que ocorre um clareamento superficial da pele pela remoção seletiva de pontos que estavam com melanina acumulada. Mas, agora, se eu quero, por exemplo, um tratamento voltado para cicatrizes, a gente está buscando o quê? Mudar aquela topografia, às vezes uma cicatriz atrófica, uma cicatriz hipertrófica, então você também vai para essas finalidades. No geral, é tudo direcionado, né? O paciente que quer um efeito um pouco mais intenso, a gente pode fazer um resurface profundo. A tecnologia tem capacidade de fazer procedimentos extremamente profundos? Tem. Sabendo utilizá-la, sim, você vai buscar resultados mais intensos, mas tem que também ter o cuidado se o paciente é bem indicado para esses tratamentos intensos e ter o direcionamento de todos o drug delivery que vai gerenciar toda a reparação dessa pele que você provocou uma lesão mais forte, para conseguir, por exemplo, o famoso efeito fenol com laser de CO2. É possível? Já te falo que é possível chegar em efeito fenol, mas você tem que conhecer a tecnologia e saber gerenciar o procedimento até a recuperação plena do teu paciente, né? Então, no geral, é isso. Estímulo de colágeno, melhora na textura da pele, melhora de manchas superficiais, eu acho que melhora das rugas finas, é o que a gente acaba tendo muito de resultado nos lasers de CO2. Né? Perfeito. Você trouxe uma coisa muito, muito relevante aqui pra gente, que é a questão do fenol, né? Então, a gente sabe que o fenol, ele foi proibido, ele teve seu uso proibido pela altíssima toxicidade, né? Então, ele é extremamente tóxico. Quando mal utilizado, a gente sabe
que ele pode realmente levar o paciente a óbito. Então ele está, né, restrito hoje, tem seu uso restrito. E aí os profissionais que faziam muito uso do fenol, eles migraram para o laser de CO2. Comenta um pouquinho para a gente essa questão, né, o porquê que houve essa migração, essa semelhança de resultado. Com certeza. Bom, primeiro é entender, realmente, o fenol tem toda a toxicidade do medicamento que é absorvido pela pele e vai para a nossa corrente sanguínea e acaba podendo gerar uma toxicidade cardíaca, hepática. Então, ele tem o risco do medicamento. O laser de CO2, a gente vai buscar promover essa denaturação mais profunda da pele através de efeito térmico. E o que é interessante? O CO2 em si puro, ele acaba sendo um pouco mais limitado. Quando você tem um coagulativo, como no caso do U-Laser, a gente consegue muito mais um efeito de fenol do que só com CO2. Porque o efeito da profundidade, que é o que a gente busca no efeito de fenol, você vai atingir bastante com o laser coagulativo. E aí, nesse caso, você vai ter muito controle dos parâmetros, porque ele é matemático. Você consegue, com pequenos ajustes, dosar um pouco mais de profundidade, um pouco menos de profundidade. Diferente, às vezes, de um ataque químico, que você tem que medir o tempo, a condição inicial daquela pele, às vezes a gente não tem tanto controle do paciente, né? Então, assim, o fenol acaba tendo, para quem às vezes está mais no início do fenol, mais dificuldade de entender profundidade e pode gerar mais intercorrências, até por isso que tivemos intercorrências e ele acabou saindo do mercado. Em compensação, o laser ele é muito mais preciso. E ele consegue sim entregar resultados parecidos com o fenol com mais segurança. E é o que aconteceu, né? Como as pessoas viram que não havia mais o caminho do peeling químico de fenol, migraram para o laser de CO2, mas eu falo que assim, o laser de CO2 puro, comparado a um laser híbrido, o efeito de fenol é muito diferente. Tá? O laser ele tem muito mais capacidade de buscar esse efeito de fenol pela combinação de duas tecnologias. Isso é verdade. Perfeito. Você falou uma coisa muito legal que é a previsibilidade, né? Até contar aqui para quem não conhece tanto o U-Laser, mas o U-Laser ele tem dentro dele, no software dele, uma coisa chamada OptSim. O OptSim ele consegue dizer para você, baseado nos parâmetros que você escolheu, qual é a profundidade de ablação e qual é a profundidade de coagulação que você vai dar. Então você sabe com precisão aonde que você vai chegar na derme desse paciente, qual é a profundidade da ação, qual é o percentual de pele tratada que você tem, e isso te dá muita segurança. Muita. Você sabe exatamente o que você está fazendo. Não é que nem o fenol, que dependendo do quanto você esfrega, ele vai mais profundo, menos profundo. Então você tem exatamente a ciência daquilo que você está fazendo. Isso é perfeito, né? Exato, e além de não ter a química, né? Então essa é a maravilha que a gente fala da tecnologia para conseguir resultados hoje mais seguros, né? e que vão obter aí o que o paciente busca, que é o resultado de um resurface profundo de pele. E o OptSim é maravilhoso. É maravilhoso. É um xodó, né? É maravilhoso. E aí nele a gente consegue entender bem essa dinâmica entre o coagulativo e o ablativo, porque quando vai mexendo nos parâmetros a gente consegue ver quanto que o CO2 ele se limita em termos de profundidade e quanto o coagulativo ganha de profundidade conforme você vai aumentando as energias e atingindo camadas cada vez mais profundas da pele. E esse visual da profundidade no equipamento ajuda muito a entender até onde você quer chegar. E o que é bom é que ele avisa, quando você abusa do parâmetro, ele dá um aviso na tela. Digo assim, você tem certeza que quer seguir com esse parâmetro? Tem certeza. Ele já avisa, né? Então, quem for querer ser mais abusadinho, ele vai avisar se você já passou de algo que seria assim mais aceitável. Foi longe demais. Foi longe demais. E em relação à dor, doutor, o que você observa no CO2? É um procedimento que tem um certo desconforto, eu sempre aviso para o meu paciente, mas a gente torna o desconforto tolerável. Né? Alguns pacientes eu falo assim, de 0 a 10 quando você sente dor. Alguns vão falar 5, 6, mas eu busco sempre no máximo o paciente me dá a resposta 7, sabe? Estourando 8. Porque eu digo que ali pode ser o que a gente busca. Mas para controle de dor, existe tecnologia para isso, desde a tecnologia de anestésicos preparados, desenvolvidos para ter uma excelente permeabilidade na pele, com componentes que vão ser extremamente eficientes, e associar ao anestésico tópico, você pode associar também uma medicação via oral. A gente pode usar um medicamento que pode fazer sublingual, um analgésico. Hoje tem a possibilidade até de fazer a parte de sedação gasosa. Então, assim, eu tenho todos os recursos no meu consultório, na minha clínica. Eu uso conforme, eu digo, o limiar de dor do paciente.
Tem pacientes que são bem tranquilos e a gente sabe que está dentro do confortável, né, para ele, eu sigo naquela linha. Se ele começa a sentir que está um pouco desconfortável, a gente vai aumentando as técnicas para diminuir esse desconforto. Mas eu falo assim, até hoje eu não tive nenhum paciente que parou na metade e falou, doutor, desisti. Nunca. Nunca tive, entendeu? Então eu falo, existe sim o controle da dor, ele faz parte do procedimento em quantidade, uma intensidade que é aceitável, desde que você faça o gerenciamento disso. Não é uma técnica para chegar numa paciente sem nenhum tipo de controle de dores e sair fazendo. Isso vai gerar nesse paciente um trauma, né? Ele nunca mais vai querer fazer a tecnologia. Tá? A dor, ela é totalmente gerenciável, né? Totalmente gerenciável. Ela tem que entrar nesse tolerável, que eu falo assim, na escala de 1 a 10, eu quero que o paciente esteja ali no 5, 6, no máximo 7. Às vezes o paciente vai falar 8. Quando ele fala 8, eu sei que ele está um pouco acima do que eu gostaria. Aí eu tento ver se eu tenho mais algum recurso para melhorar, entendeu? Mas os 5, 6 ali, 7 é o que a gente espera. Muito bom. Doutor, compartilha com a gente algum caso real que você teve no seu consultório, na sua clínica, né? Eu sei que você é super fã também da tecnologia, você gosta muito de utilizar, então conta pra gente. Assim, eu gosto de trazer sempre, quem me acompanha nos meus eventos, eu gosto muito de trazer o meu próprio case, né? Porque eu fui um paciente muito desleixado com a minha pele, sabe? Aqueles que gostavam de ir pra praia, passava protetor 8, que nem é protetor, né? Ficava o dia inteiro pescando, jogando, então tive muitos descuidos. E realmente isso trouxe para mim uma série de sequelas que a gente fala, né, as melanoses solares, e eu vi que em um certo momento eu queria começar a tratar. E realmente a tecnologia de CO2 foi uma tecnologia que ele fez uma virada muito importante na minha pele. Eu tenho tudo isso documentado por tecnologia 3D, com todos os parâmetros maravilhosos lá para a gente poder ver a mudança na porosidade, nas manchas, na textura, nas rugas finas. E tudo isso foi associado ao uso de não só do CO2, mas uma das que mais eu vi a resposta, principalmente na textura e na mudança das rugas finas, foi a tecnologia do laser. Eu já vinha fazendo com outras tecnologias antes, que eram CO2 puro, e quando eu comecei a fazer com o laser, eu reparei, pelo menos em mim, um downtime menor, uma resposta de estímulo extremamente positiva, uma área que me surpreendeu muito o resultado foi a região dos olhos, foi uma surpresa positiva, obviamente, que eu vi claramente o quanto clareou a minha região dos olhos, quanto diminuiu as rugas finas e diminuiu até a pálpebra superior, a quantidade de pele, que é o que a gente fala hoje da blefaro a laser sem cortes. É a tecnologia de um laser direcionado para a pele para fazer uma contração de tecido. E eu tive essa contração na minha pálpebra superior, que é uma área que eu visualizei bem nos resultados. Não, e uma área super desafiadora, né? Super desafiadora. A região de olhos é muito limitado os procedimentos que a gente pode realizar, né? Exato, e com uma recuperação rápida. Eu fiquei um downtime, um tempo de recuperação de 5, 6 dias. Basicamente, uma semana eu olhava para o meu rosto, eu já não via mais nada relacionado a um eritema, a uma alteração de pigmento na pele, só mesmo que ainda não tinha toda a recuperação, mas quem me olhava já não sabia que eu tinha feito um laser de CO2 com parâmetros, digamos assim, intermediários a fortes, que eram protocolos que eu queria mesmo buscar resultados mais intensos. E eu achei a experiência extremamente válida. Devo repetir em breve. Muito bom. Para a gente encerrar aqui, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre o futuro dessa tecnologia e algumas dicas para o profissional que está querendo começar a trabalhar com essa tecnologia. Perfeito. Eu digo assim, a tecnologia de laser de CO2, ela não é nada novo, mas eu digo que ela foi muito reinventada, por isso que ela veio com tudo. E essa reinvenção veio da atualização de muitos protocolos, mas também veio das próprias máquinas, das tecnologias que hoje temos, máquinas muito melhores. E dentre as máquinas a gente tem os híbridos, que eu vejo que é a ponta do iceberg da tecnologia do CO2. E para quem ainda não entrou nesse mercado, eu digo que hoje dificilmente você vai encontrar tratamentos equivalentes com outras técnicas que não seja com CO2. Ele completa muito os procedimentos que faltam, às vezes, na nossa clínica. Ele encaixa praticamente em todos os pacientes. E eu digo que para você ter um rol completo de entrega num cliente, ele faz parte do dia a dia. E para aqueles que querem entrar na tecnologia, acho que o primeiro passo é conhecer antes de fazer.
Porque o laser de CO2 é uma máquina maravilhosa. Eu falo que ele anda 10 por hora, 100 por hora e anda 300 por hora. Mas você não pode andar 300 por hora sem aprender a trabalhar na tecnologia. Então, você tem uma curva de aprendizado. Então, é uma tecnologia que você precisa aprender, você precisa estudar. E aí você vai desenvolvendo seus protocolos, você vai aprendendo protocolos que já existem no mercado para você cada vez entregar resultados melhores. E eu vejo que quanto mais a gente trabalha, mais a gente aprende e observa que pequenas mudanças nos parâmetros vão trazendo melhores resultados sem necessariamente trazer uma recuperação mais complicada. E é uma tecnologia que está evoluindo muito e vai continuar evoluindo, principalmente associado também aos drugs deliveries, que vem trazendo esse benefício de você gerar uma possibilidade de recuperação direcionada para aquela finalidade do paciente com um efeito ablativo, permeabilizando a pele, para entregar um monte de medicamentos que vão associar a uma resposta mais eficiente, digamos assim, né? Com menos desconforto, com menos riscos. Então é isso. Para quem não tem ainda, nunca usou, não perca tempo, porque é uma área da tecnologia incrível que vale muito a pena conhecer e aplicar no dia a dia. Muito bom. Dr. Rogério, muito obrigada pela conversa, foi muito esclarecedor, né? A gente tirou várias dúvidas aqui em relação ao laser de CO2, ao U-Laser, as vantagens desse laser híbrido. Então, muito obrigada por estar aqui com a gente, dividir esse momento, falar sobre essa revolução no rejuvenescimento, né? Que é uma tendência. Bom, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui, né? E a gente espera que tenha acrescentado, né, a informação de todos aí para que quem não conhece tecnologia venha a ter vontade de conhecer, quem já conhece, que tenha tido mais informações para continuar crescendo dentro desse procedimento maravilhoso, que eu adoro, né, que eu sou apaixonada por ele. Doutor, compartilha com a gente quais as suas redes sociais para que todo mundo possa te acompanhar. Tá certo, eu tenho meu Instagram, Dr. Rogério Marques, tenho o Instagram do meu instituto, que é Instituto Rogério Marques, e tem meu site, né, drrogeriomarques.com.br. Então, quem puder acompanhar a gente nas redes sociais, no site, a gente tem aí todas as informações para compartilhar com vocês. Muito bom, muito obrigada. E para você que nos acompanhou, muito obrigada, né? Fique sempre ligado no Beauty Play para saber todas as tendências e novidades do mercado da estética. Não perca, temos muitos episódios, muitas novidades aí para vocês.